Saudações, meus queridos bastiões. E aí, rapaziada? Tudo bem? Terça-feira, né? Iniciozinho de semana. Ontem tivemos ali um papinho falando sobre essa lei tenebrosa, essa lei americana aí que ela atinge indiretamente os territórios de outros países. Imagine que, leizinha tenebrosa. E aí, gente, Arnaldo Vergueiro, este bastião que vos fala, o defensor da legalidade, da moralidade, o espaço onde, independentemente de partido político, o indivíduo tem voz. O papo não é para o extremista. Extremista porque o extremista não conversa, o extremista agride, o extremista quer brigar. E aí o papo não é para cá. O extremista vai lá para o ringue e vai brigar com os outros. Aqui é o papo para quem quer conversar. E o nosso papo de terça-feira, chegamos na aula 5, hein? Parece que foi ontem, já estamos na aula 5 sobre endividamento. Hoje, endividamento, amanhã, educação financeira, quinta-feira, falaremos sobre empreendedorismo e sexta, investimento. Estamos entrando no papo ali intermediário sobre o conceito de negociações, e aí o papo de hoje é sobre a preparação para uma negociação, a suposta negociação. E aí nós precisamos refazer, revisar o quê? O nosso orçamento pessoal. Estamos nos preparando para começar a pagar as dívidas. Não tem dinheiro, mas temos a boa vontade de fazer a coisa acontecer. Beleza? E aí, gente, nós temos que calcular uma coisa que é o mínimo existencial. Arnaldo, o que é mínimo existencial? É algo previsto em lei. Lei 14.181 de 2021. Essa lei ela vai tratar do valor mínimo que tenha que sobrar para que você possa ter ali a tua subsistência. A lei é bem prática em relação a isso. Depois disso, nós precisamos identificar o que sobra realmente. Sobra isso aqui. Então, é baseado neste valor que sobra, depois do nosso mínimo existencial, que tem que ser enxuto, e aí nós vamos fazer o quê? Vamos começar a programação para o pagamento das dívidas. É no momento em que nós vamos limitar, nós vamos estabelecer um valor mínimo para as parcelas, de preferência que essas parcelas, no momento da negociação, não tenha juros. O valor que eu tenho é esse aqui. Ah, não, não bota juros. Parcela em cima dessa situação aqui. É isso aqui que eu quero. Entendeu? E aí, nós vamos entender, ter que entender com clareza, e é uma clareza financeira, e deixar isso bem claro. Ó, deixar a clareza bem claro. Que papo, hein? Mas isso é para quê? Para você poder aumentar o teu poder de negociação. Não, olha só, eu vou pagar isso aqui. E deixa bem claro, eu tenho condição de pagar uma parcela no valor de tanto. Tantas no valor de tanto. É o que eu posso. Deixar isso bem claro. E outra coisa, cumprir, que é o mais importante. A ideia de você cumprir o combinado. E aí, nós temos que efetuar o contato com os credores, deixar bem claro que nós temos ali a boa vontade de dialogar, de conversar com os credores e mostrar o teu princípio da boa-fé. Olha, eu estou te procurando porque eu quero pagar, mas eu quero pagar algo que seja justo. Se você colocar uma taxa de juros alta, se você deixar sem juros e parcelar, seja, olha só, seja claro, seja objetivo, seja franco, seja direto. Peça desconto. Não é errado, não é vergonhoso, não, gente. Vergonhoso é você ficar com a dívida. Agora, você chegar ali, negociar da melhor forma, esse é o caminho. E aí você vai contactar os credores por meio de telefone. Eles têm normalmente agências físicas, né? Site e aplicativos que sejam oficiais. Observem bem se aqueles ali são realmente os sites e os aplicativos, porque hoje tem fraude para tudo quanto é lado. Tentar uma negociação, porque você vai receber e-mail de cobrança, você vai receber uma carta. Por meio disso, você procure. O melhor mesmo é que você
esteja sempre em contato com o contato físico ali, a presença física. Entendeu? O olho no olho faz muita diferença nesse momento. A respeito de empresas terceirizadas, o papo que o Titio acabou de falar. Verifique a autenticidade daquelas empresas, porque tem muita fraude. O cara monta um site que é a cara do site oficial. E você cai lá, vai negociar, ele vai te dar um desconto absurdo, você vai pagar e caiu numa fraude. Isso é possível? Sim. Não é muito provável, mas é possível. Existem feirões de limpa-nome. Caso você procure um feirão de limpa-nome, ali do Serasa, do Procon, são órgãos oficiais do governo, se informa direitinho e pode procurar. Ou procurem um advogado que seja especializado no pagamento de dívidas, porque esse profissional também pode, por meio de acordos ou por meio judicial, conseguir uma ótima proposta para você no momento dessa negociação. Quando a gente fala aí em abordagem eficaz, nós temos que entender a proatividade. Vai para cima. Não espera ser cobrado, não. Mostra a iniciativa. Vai lá para negociar. Conversa, explica a situação. Joga limpo. Mostre sinceridade nos olhos. Porque quem vai dar a palavra final sobre esta negociação será você, porque o dinheiro para pagamento sai do teu bolso. E se você não mostrar essa proatividade, vai ficar difícil de você negociar. Embora, quanto mais tempo passe, menor seja o valor. Mas pensa nisso. E aí, como já foi dito, clareza e educação na comunicação, cordialidade, respeito. Não coloque a situação tipo, se eu não pagar, vocês vão ficar no prejuízo. Não. Senta, mostra que você tem interesse, mostre a boa-fé objetiva que você tem em relação ao pagamento dessa dívida. E aí, quando fizer proposta, faça proposta que seja realista. Não assuma nada fora da realidade, porque não vai vingar, não vai funcionar. E aí, qual é o valor? Por quanto tempo? Eu aceito nessas condições. Não aceito, não, nessas condições aqui eu não tenho condição de pagar. E vai deixando isso bem claro. Faça um registro completo dessas conversas, data, quem foi o atendente, número de protocolo. Junta isso tudo, porque amanhã depois, com esses dados, você pode, por meio de uma possível ação judicial, caso você tenha acesso a um advogado especialista na área bancária, é uma coisa extremamente importante. Eu digo isso porque eu também sou especialista na área bancária e sei da importância que é um especialista nesse exato momento. Porque com esses dados de data, quem foi o atendente, o protocolo, qual foi a proposta, possivelmente, havendo a impossibilidade da negociação ali, de um possível acordo, você possa pleitear isso no Poder Judiciário e na esfera judicial você conseguir uma negociação muito melhor. E aí você vai ter algumas propostas, alguns tipos de acordos. Vai ter uma proposta para você fazer o pagamento à vista. Olha só, pagamento à vista. Qual é o valor da dívida? Vou dar um exemplo. 1.000. Para pagar à vista, uma parcela só aqui, agora de cara, R$ 500. Nossa, pô, 50% de desconto. R$ 500. E aí? Essa é uma proposta que ela vai te apresentar uma maior redução do valor da dívida, ela vai ser extremamente favorável, né? Ela vai ser muito boa caso você tenha ali um fundo de reserva ou acesso a um crédito que seja mais barato que o valor de uma suposta taxa que você seja cobrado. E você vai ter também uma proposta de acordo para pagamento parcelado. Ela também é bem acessível, mas ela exige uma atenção em relação aos juros. De preferência que não tenha taxa de juros. Mas se tiver,
um valor mais baixo. E se você for pegar dinheiro com alguém para você pagar essa despesa parcelada, ou até mesmo à vista, fique atento à taxa de juros que você vai pagar do empréstimo que você vai pegar. Porque se a taxa de juros lá for mais alta, não compensa. De onde você vai pegar tem que te dar uma proposta com uma taxa de juros mais baixa. E aí vem o conceito de renegociação e financiamento. Aí é como o titio Arnaldo já falou. Uma renegociação é você negociar novamente o que já está negociado. É uma renegociação. Eu vou negociar novamente. Isto é uma coisa. O refinanciamento é você pegar o valor da dívida, calcula ali quanto vale hoje e vai reequacionar num novo número de parcelas e numa nova taxa de juros. Isso é um refinanciamento. Agora, a renegociação é eu vou negociar o que já estava lá. São duas coisas distintas. E aí a gente começa a entender que na renegociação eu vou falar do que já foi feito. Do refinanciamento é a criação de uma nova dívida para quitar uma dívida antiga. Olha que interessante. E aí tem que tomar cuidado com as taxas de juros. Isso pode aumentar esse valor no final, isso pode gerar uma suposta bola de neve que você não perceba no final. Você tem que avaliar isso com cautela para você poder observar na prática exatamente o que está acontecendo. Baseado nisso, você tem ainda uma proposta de consolidação de dívidas, que seria você pegar todas as dívidas que você tem, você pega um valor com uma instituição com uma taxa menor e você, numa tacada, você quita todo mundo e fica com uma dívida só, possivelmente com uma taxa menor, que é você unificar as suas dívidas numa dívida só. Isso facilita a gestão dessa dívida. Isso vai te facilitar muito na hora de você administrar isso. Não tenha dúvida de que isso aí certamente irá acontecer. E agora, gente, nós temos que tomar muito cuidado com uma coisa. Existem propostas enganosas. Possivelmente, por conta de fraudes, pode acontecer ali, como nós já conversamos, uma proposta para você pagar um valor muito abaixo. Ah, vai pagar 20% da dívida. Está estranho isso aí. Mas é uma proposta relâmpago aqui na internet. De preferência, peça a ele para formular essa proposta por e-mail, por alguma fonte que possa você utilizar como prova e procure um órgão de preferência físico e leve essa proposta antes de fazer qualquer tipo de negociação ou pagamento. E mostre, ó, a proposta que eu recebi foi essa aqui, isso aqui procede? Aqui o número de protocolo, eu quero pagar. E aí você vai descobrir se aquilo ali é verdadeira ou não. Uma outra coisa também, olha só, a gente vai efetuar isso aqui, mas tem uma taxa de liberação para esse crédito. Gente, não existe. No momento em que você for contratar um novo empréstimo, cuidado. Existem alguns detalhes, alguns, vamos dizer assim, pré-requisitos que o banco coloque. Ó, tem aqui uma taxa administrativa. Você não tem obrigação de contratar alguns serviços, não. E eles vão colocar aquilo ali. Alguns são cota única, outros vão sendo agregados ao valor que você paga mensalmente, mas não é que não sejam ilegais, que eles sejam ilegais. Eles não são ilegais, mas eles não são obrigatórios. Se for obrigatório, ele dá a ideia de uma coisa que no Código Civil é proibida. Chama-se venda casada. Olha, eu só te vendo esse produto aqui se você comprar esse serviço. Se é venda casada, isso é previsto como proibido lá no Código Civil. E aí, cuidado e calma, que nesse momento, por parte dos atendentes, haverá, além do desconto, uma pressão excessiva, onde eles vão mostrar uma urgência e essa proposta é como se fosse no antigo seriado
lá no Missão Impossível. Essa proposta vai se autodestruir em 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Bum, perdeu. Não, isso não é assim. Isso tem que estar por escrito em algum lugar, que é para você poder amanhã depois questionar, porque fraude é o que mais tem. Quando eu sempre falo, se possível for, procure o órgão oficial, converse com um advogado, que ele vai te orientar muito melhor nisso. Essas ofertas, como já foram passadas, que tem um desconto muito grande, cuidado. Normalmente, essas negociações, quando você vai fazer num feirão, Serasa, essas coisas, aí você consegue. Mas aí você está num local físico, você está ali num ambiente onde você está vendo unidade do PROCON, Serasa, as pessoas estão ali para te orientar e te proteger. Outra coisa, se te pedirem, eu preciso da sua senha da conta, eu preciso de dados sigilosos. Não, ninguém pode te pedir isso. Dados sigiloso compete somente a você, a ninguém. Ninguém. E aí, cuidado com alguns contatos suspeitos ali, e-mails, que normalmente vêm com um erro ali de alguma digitação, um link desconhecido. Com isso, gente, nós precisamos nos policiar o tempo todo. A proteção ela é importantíssima nesse exato momento em que você está buscando ali o início de uma suposta negociação. Verificar se aqueles canais são realmente os canais oficiais, entendeu? Você pesquisa a empresa lá no Reclame Aqui, que também é um bom caminho para você observar se existe um alto número de reclamações, se existe lá também a possibilidade barra probabilidade de um alto índice de renegociação, e se não puder a renegociação, se é possível o refinanciamento. Nunca pagar antes de validar a proposta. Primeiro valida por meio de contrato, está tudo ok. Tem o prazo? Tem. Parcelou? Parcelou. Paguei a primeira. E verifica, 5 dias depois, teu nome tem que estar fora do cadastro de inadimplência, caso você tenha quitado todas as dívidas que você tenha. E assim, uma das coisas muito importantes é a ideia de você manter uma postura crítica diante de promessas muito fáceis. Questiona isso. É por isso que, muitas das vezes, a presença de um profissional da área ele evita muitas dores de cabeça que as pessoas possam ter em relação a estes possíveis processos de negociação. E aí, gente, precisa, no final, vamos formalizar esse acordo. De preferência com segurança jurídica, uma coisa que você esteja ali amparado pela legalidade, clareza nas condições de pagamento, nas cláusulas contratuais, clareza nisso. E aí, quando você fizer isso, ao término, você vai querer ali, olha, eu quero uma quitação, a prova de quitação da minha dívida. Pagou à vista, eu quero a prova de quitação. Eles têm a obrigação de dar isso também a você. E aí, ao término disso tudo, contar ali com um prazo de mais ou menos 5 dias úteis, aguardar esse prazo, para que seja retirado o seu nome do cadastro de inadimplentes ali, SPC e Serasa. O que o acordo precisa conter? O que o acordo precisa demonstrar ali de forma clara, objetiva? Identificação das partes. Isso não pode faltar. Dados da dívida original, dados sobre o valor negociado. Dívida original, valor negociado, de preferência que seja o mesmo. Parcelas, número de parcelas, qual é o valor, data de vencimento. Isso tudo precisa estar muito claro, muito objetivo. Taxa de juros a ser aplicada, porque esse é um pré-requisito que, inclusive, isso constando de uma cláusula, pode ser objeto, uma cláusula contratual pode amanhã depois ser objeto de uma ação judicial. Se esse valor for abusivo, qual vai ser a taxa de juros aplicada, né?
Desconto, caso tenha um desconto, beleza. Prazo para retirada do nome no cadastro ali do registro de negativados. Isso tudo tem que estar bem claro. E aí agora vem algumas dicas do titio Arnaldo, entendeu? Exigir este acordo por escrito. Tá? Não pagar sem que não pagar a primeira parcela ou em cota única, sem que essa documentação válida esteja na tua mão. Não, nós já estamos aprontando aqui, beleza. Assim que estiver pronto, me avisa que eu venho pagar. Não, o senhor já pode ir adiantando? Não, não posso. Curto e grosso. Objetivo, direto. É assim. E guardar todos os comprovantes de tudo que você venha a pagar. Gente, esse papo de hoje ele foi um pouquinho mais extenso, mas é normal, porque nós estamos falando de uma negociação. Estamos falando ali de uma coisa muito séria. Você está renegociando ou você está refinanciando uma dívida. E isso é uma coisa muito importante, que é o quê? É o pagamento de valores que para com você tenha com o terceiro. É o teu nome limpo que fará toda a diferença para o teu futuro. Ok, gente? Papo dado, papo de amanhã, educação financeira. Tamo junto. Um beijo e até lá, gente. Tchau, tchau.